Olá, pessoal! E hoje a nossa aula tratará da abdicação de Dom Pedro I. Este conteúdo está na página 123 da apostila 5 de História. No início, Dom Pedro I foi bastante aclamado, mas com o decorrer do tempo ele foi se mostrando autoritário e pouco habilidoso para governar, o que provocou um crescente descontentamento dos políticos brasileiros. Internamente, as ações autoritárias do imperador, como a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, seguida da outorga Constituição de 1824, e a política econômica adotada por Dom Pedro I, que levou o Brasil a assumir um grande número de empréstimos no exterior, principalmente com a Inglaterra, fizeram com que o apoio da população ao imperador diminuísse. Então, o momento agora do primeiro reinado era um momento do quê? De grande crise. Então, Dom Pedro já tinha enfrentado alguns conflitos, alguns protestos e o comportamento mais autoritário do imperador em relação às atitudes políticas do país estava fazendo com que o prestígio do imperador caísse com o povo brasileiro. Então, no começo ele foi bem aclamado, as pessoas ficaram muito esperançosas, mas o Brasil não tinha mudado para os brasileiros. Os brasileiros ainda tinham sérios problemas econômicos e esses problemas econômicos se agravaram depois dos grandes empréstimos que Dom Pedro fez para poder pagar até as indenizações para se ter a consolidação da independência. E, além de tudo isso, Dom Pedro não sabia, não tinha uma habilidade para lidar com as divergências políticas que o Brasil tinha, tanto pelo lado português quanto pelo lado brasileiro, porque os portugueses queriam dar mais poder para Dom Pedro e queriam o quê? Que Portugal ainda influenciasse na política administrativa do Brasil. Já os brasileiros não concordavam com isso. Então, Dom Pedro, assumindo um caráter mais autoritário e tomando as decisões e impondo mais as coisas, fez com que o prestígio dele com a população fosse diminuindo gradativamente. Então, o primeiro reinado aí sofreu uma séria crise política, né? Por quê? Por conta desses fatos agora descritos. Contudo, foi o falecimento do rei de Portugal, Dom João VI, em 10 de março de 1826, que definiu a abdicação de Dom Pedro I. Como Dom Pedro I era herdeiro do trono português, ele se interessava cada vez mais pelos problemas de Portugal e não dava a devida atenção aos problemas enfrentados pelo Brasil e pelos brasileiros. Então, Dom Pedro era imperador do Brasil, mas ele ainda não havia se desvinculado ainda de Portugal, da questão portuguesa, dos problemas que Portugal tinha. E aí, em meio a toda essa crise, houve um fato aí que foi a gota d'água para Dom Pedro renunciar o seu trono aqui no Brasil, que foi a morte do seu pai. Então, quando seu pai morreu em 1826, ele resolveu abdicar do trono, renunciar o trono em favor do filho e ir para Portugal requerer o trono. O aumento da oposição a Dom Pedro I deu origem a uma séria crise política, que resultou na sua abdicação do trono brasileiro em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, que na época estava apenas com 5 anos de idade. Então, quando Dom Pedro renunciou ao trono, ele deixou o trono para o filho. Só que o filho, na época, tinha 5 anos de idade. Então, nós vamos começar um novo período aí histórico do nosso país, seria o período regencial. O Brasil foi governado por regências até Dom Pedro ter a idade para poder governar. Então, resumindo agora essa nossa aula. O primeiro reinado, ele vai da proclamação da independência à abdicação de Dom Pedro. A abdicação foi a renúncia do trono. Após a Confederação do Equador, os ânimos não se acalmaram no país, devido às atitudes autoritárias exercidas por Dom Pedro. Em meio a toda a pressão sobre o governo, Dom Pedro perde o pai, Dom João VI, e regressa a Portugal para reivindicar o trono. Assim, abdica do trono brasileiro em favor de seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos. Então, o resumo do primeiro reinado é esse. Ele vai da proclamação da independência à abdicação do trono. Agora, a nossa próxima parte de estudo será o período regencial, que será o quê? O período em que o Brasil será governado por regências até que Dom Pedro de Alcântara, no caso Dom Pedro II,
tem a idade para poder assumir o trono. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte da nossa aula e até mais!